Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita, boa noite a todos. Vamos mais uma vez ao nosso estudo. Nossa leitura de hoje, inicial, do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 10, Vencer o Mal. É baseado na palavra de Paulo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Comumente, empregamos a expressão guerrear o mal, como se bastassem nossas atitudes mais fortes para exterminá-lo e vencê-lo. Sem dúvida, semelhante conceituação não é de todo imprópria, porque em muitas circunstâncias, para limitá-lo, não podemos dispensar a vigilância e a firmeza. Ainda assim, muitas vezes, repreendendo as manifestações com violência, criamos outros males a se expressarem através de feridas que apenas o bálsamo do tempo consegue cicatrizar. O apóstolo, contudo, é claro na fórmula precisa ao verdadeiro triunfo. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Perseguir quase sempre é fomentar. O melhor processo de extinguir a calúnia e a maledicência é confiar o nosso próprio verbo à desculpa e à bondade. O recurso mais eficiente contra a preguiça é o nosso exemplo firme no trabalho constante. E o meio mais seguro de reajustar aqueles que desajudam ao próximo é ajudar incessantemente. O remédio contra a maldição é a bênção. O antídoto para o veneno da injúria são a paz do silêncio e o socorro da prece. Por isso mesmo Jesus ensinou: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, perdoai 70 vezes 7, ofertai amor aos que vos odeiam. Podemos, pois, muitas vezes combater o mal, para circunscrever-lhe a órbita de ação, mas a única maneira de alcançar a perfeita vitória sobre ele será sempre a nossa perfeita consagração ao bem irrestrito. Então, às vezes a gente, para combater o mal, a gente vai com o mal também, né? Então é muito complicado isso. Essa prece é anônima, mas eu achei bonitinha e pertinente para o nosso estudo da noite. Senhor, viemos pedir-te a paz, a sabedoria e a bondade. Queremos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes e compassivos. Queremos ver os teus filhos como tu mesmo os vês. Por isso, queremos ver o bem em todos. Senhor, fecha nossos olhos a toda maldade. Guarda nossa língua de toda calúnia. Que nossas palavras sejam só de bênçãos. Que sejamos tão bondosos e alegres que todos os que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia nós te revelemos a todos os nossos irmãos. Assim seja. Que é bem o nosso estudo de hoje, né? Então, nós estamos dando início, novamente, ao estudo ao miudinho, né? Do Evangelho à luz da doutrina espírita, realizado pelo Centro Espírita Francisco de Assis, e baseado sempre no estudo miudinho do Uberaba, do Luiz Elias. A gente está estudando o capítulo 12 do Evangelho de Mateus, e hoje, especificamente, a gente vai falar do versículo 30. A gente sempre resolve, né, fazer um resumo do que a gente estudou anteriormente, e essa é uma passagem bem longa, em que Jesus cura, né, aquele que conta a história, a cura que Jesus fez de um homem, que na hora ninguém falou quem teria trazido para ele, mas é um homem cego, mudo, e que também é dito endemoniado. Por quê? Porque ele sofre de um desequilíbrio mental. E essa cura vai provocar uma reação de espanto, de admiração na multidão que está ali por perto, e eles começam a se referir a Jesus como ele sendo o filho de Davi, ou o Messias esperado. Mas ali também, além da multidão, tem aqueles adversários de Jesus, né, os fariseus, aqueles ditos doutores da lei, de uma forma hostil, eles falam que não, que Jesus não seria o filho de Davi,
mas ao contrário, que ele seria um ser demoníaco, o filho do Deus Jebu, ou até o chefe deles. Então, normalmente, Jesus não costumava dar respostas, ou muitas vezes ele respondeu com silêncio, mas nesse caso, ele achou que seria interessante e uma oportunidade para ele passar alguns conceitos, né, do Evangelho, mas alguns conceitos que também são bastante duros. E aí ele vai falar, por exemplo, do compromisso que uma geração, que a geração que está, a geração atual, em relação às gerações vindouras. Isso não só naquela época, mas nos dias atuais, né? A gente sabe que as gerações futuras sempre vão receber um mundo nosso, né? Tanto físico como psíquico, social, todas as nossas, tudo que a gente vai criar hoje, nós vamos deixar para eles. E esses espíritos que vão vir vão assumir uma posição de quê? De juízes. Assim como nós fizemos, né? Com os nossos pais, os nossos tataravós, os nossos avós. A gente tem sempre vê questões positivas e negativas. Então, por exemplo, nós que estamos no século XX, em relação ao século XIX, da Idade Média, a gente vê algumas questões positivas, mas também vê como é que pode fazer, né? A questão da escravidão, muitas coisas. E é o que a gente chama de um julgamento histórico. Então, Jesus vai falar do que? Dessa estratégia que nós devemos usar para mudar um pouco isso, para que a gente possa deixar algo mais positivo para as nossas gerações futuras, que a gente esteja mais alerta, tenha uma vigilância mais íntima, para que a gente possa fazer isso. E aí, para isso, Jesus vai usar a metáfora da casa, que é uma metáfora muito usada no Evangelho, que é a nossa casa mental. Então, no que a gente foi falando nas outras semanas, que nossa casa mental pode ser visitada por um amigo, né, querido, que pode ser encarnado ou desencarnado, e quando a gente acolhe uma sugestão desse amigo, quando é uma pessoa positiva, algo bom, é melhor, né, para pessoas que vai te dar um cumprimento de um bom dia, um voto de saúde, de paz. Mas também, muitas vezes, pelo nosso nível de afinidade, a gente vai também acolher pensamentos negativos, sentimentos negativos vindos de encarnados também, ou desencarnados, e dentro isso dentro da nossa crença, né? Que nós, como espíritos, acreditamos nessa influência do mundo espiritual. E aí Jesus vai dizer, que a gente estudou a semana anterior, que mesmo que o homem tenha uma casa forte, ou seja, mesmo que ele tenha seja uma pessoa espiritualizada, que tenha uma vivência religiosa, que seja forte, que a casa mental dele seja forte, ainda assim ela pode ser invadida, ele pode ser atacado e a casa pode ser saqueada. Então, é importante e aí a pessoa vai viver, né, uma situação de desequilíbrio, de perturbação. E a gente não pode duvidar disso que ele fala, né, Luísa? Porque isso é uma coisa que a gente vive diariamente. Às vezes você está muito bem, você está ótimo e de repente, do nada, você faz alguma coisa inesperada, né? Uma discussão, você se perde o equilíbrio rapidamente, responde, né? Age com instinto, não é? Ele dá o exemplo, né, da mãe dele, né, que ele acha ruim com a irmã, que a mãe não deu remédio para a criança, para o filho. Quer dizer, então você não pode nunca... E aí eu achei interessante ele falar, porque aquele que se sente mais forte acaba sendo mais... Porque ele acha que ele não erra, que ele é invulnerável, né? E esse é o que mais erra. Eu vejo muito isso, por exemplo, a gente lida com muitas questões matemáticas, tal. Todos os funcionários que eu tive que chegaram achando que não erravam nunca, que não, a pessoa não admite o erro para começar, por causa do orgulho, né? Mas aquelas pessoas que acham que nunca erram são as que acabam sendo mais invigilantes e acabam errando mais. Então a gente tem que ter essa vigilância no sentido de saber que nós somos falíveis, sim, todos nós somos, né? Não tem como não. E aí ele fala, não podemos sair das mãos de Cristo porque somos psicologicamente muito frágeis. Então, você está sempre mais atento, mais vigilante, porque num segundo, às vezes, você está num lugar e aí você se acha que você tem que ser melhor atendido, que você tem que ser
Hoje, por exemplo, quando nós fomos, né, levar os idosos para... Eu lembrei muito do nosso estudo hoje, porque a gente ficou ali esperando, com 3 idosos dentro do carro, para poder fazer prova de vida, e a gente acha que aquilo é um absurdo, que, né, começa a pensar, perder a paciência, porque está calor, o idoso está dentro do carro, e a gente fica naquela situação, né? Você tem que entender, não, vamos ter paciência, vamos ter calma, porque senão você cria uma ambiência pior, não vai, pior o que é inútil, né? Você não tem o que fazer naquela situação, a não ser esperar mesmo, né? Porque você está na mão do outro, você depende do outro para aquilo acontecer, e você precisa esperar, né? O Embora não maior seja. motivo de queda nosso hoje é justamente isso, né? Porque a gente está o tempo todo se sentindo infalível, forte e se colocando sempre como se a nossa necessidade fosse primordial em relação às necessidades dos outros, né? Então é uma vigilância que a gente tem que ter aí muito grande, porque em um segundinho a gente escorrega. E às vezes a gente acha que pode, né? Mulher, então, eu me lembrei também que me aconteceu uma vez, uma coisa até assim, mais material mesmo, que na época tinha só eu, na loja tinha aquela questão de carregar saco, né? Que a gente não dava conta de carregar, né? Tem as sacarias que são mais pesadas e tal. E aí, isso muitos anos atrás, tinha menos funcionários na loja e estava só eu, ia ficar só eu e uma funcionária. E aí o outro funcionário falou assim, não, mas que eu não vou almoçar agora, vou esperar, porque pode aparecer alguém e tal. Falei, não, pode deixar, se aparecer alguém, a gente se vira, não sei o que lá, né? Ou a gente pede, porque geralmente lá na loja vem mais pessoas assim que são da roça, que são disponíveis para carregar saco e tal. E aí, menina, foi só o rapaz ir embora, entrou um senhor todo de terno e gravata, e ele pediu 5 sacos de adubo, que pesa 50 quilos cada um. A gente não tinha condição de carregar para ele e não ia pedir para um homem de terno e gravata carregar o saco, entendeu? Aí cai a ficha, né? Olha, eu me senti toda, achei que eu, né? Imaginei, eu pesando 40 e poucos quilos, e ela também mais velha, até que mais assim, não tinha condição. O que eu tive que fazer? Fiquei ali, falei, você vai tapeando ele aí, fui para a rua, o primeiro cara que apareceu, falou assim, meu filho, dá minha mão aqui para mim. E arrumei alguém na rua para poder carregar para mim. Mas assim, é você se sentir, né? Achar que você pode fazer algo que na realidade você não pode. Então essa questão aqui é isso, quando você se sente infalível, que você não vai perder a paciência, que você não vai agir fora daquilo que o Cristo está determinando, mas é normal acontecer, né? Lógico que a gente tem que tomar cuidado. Então, nosso versículo hoje é o seguinte: quem não está comigo é contra mim, e quem não ajunta comigo, espalha. É o Mateus 12, versículo 30. E as palavras que nós vamos estudar hoje é o ajunta comigo e o espalha, né? Porque Jesus está falando, né? Quem não comunga com os ideais de paz e da serenidade do Cristo, de compreensão e harmonia coletiva, não está com ele. Ou você está do lado do Evangelho ou você está contra ele. Ainda que a gente esteja num tempo religioso, né? Muitas vezes sem perceber, até mesmo participando, né? Que ele fala, você pode fazer o Evangelho, você pode fazer o Evangelho no lar, você pode participar da sopa fraterna, você pode fazer palestra, fazer enxoval, dar passe. Ainda assim, muitas vezes você vai se portar como adversário do Cristo, né? Ele cita a questão do E a porte de gente tem arma, né? noção que a gente nunca é o adversário, né? É, Mas é porque a gente não faz essa análise, né, das nossas ações. Se a gente fizesse a análise sempre, né, o que Jesus estaria fazendo aqui agora comigo nesse momento, a gente ia ter mais essa percepção, né, do quanto que a gente está contra ele, trabalhando, né, e contra. toda vez que a gente julga alguém pela sua forma de vestir, pela sua forma de se portar, porque Jesus não julgava ninguém, né? Eu assisti uma palestra sobre esse tema aí,
de um pastor, e aí ele conta uma história que tinha uma ex-prostituta que começou a frequentar aí no centro, aí no templo religioso, e que aí as pessoas que frequentavam, né, que estavam lá, começaram a implicar. Ah, mas e ela como assim? Ela não era mais prostituta, então ela não tinha um trabalho ainda. Ela só tinha aquelas roupas que ela tinha, que ela usava antes. E costumava se vestir daquela forma. Então ela ia com aquelas roupas. E as mulheres, né, as pessoas em geral, começaram a implicar e a pressionar o pastor, a falar com ela, que ela não podia ir lá vestida daquele jeito, que imagine que aquilo não era jeito no local, que um templo religioso tinha que usar uma roupa mais discreta. Ninguém se ofereceu para dar uma roupa para ela, para oferecer, conversar com ela. Todo mundo começou a criticar e pressionar o pastor a falar com ela. E o pastor foi e acabou falando. E aquela mulher não foi mais depois disso, porque ela não tinha outra roupa para ir, e aí ficou por isso mesmo. Passado um tempo, ele encontrou com ela numa feira. Ela tinha virado feirante, vendia lá legumes, tomates, sei lá o quê. E ele foi conversar com ela, falou: "Ah, você está bem e tal, você arrumou, né, essa coisa para você fazer e tal. E você não foi mais lá no templo, por quê?" Não, e no dia que ele falou com ela, ele falou: "Olha, você faça uma oração, peça para Jesus te intuir, para você ver, né, o que você tem que fazer." E aí ela fala para ele na feira lá que ela conversou realmente com Jesus e que aí ela resolveu que não ia mais lá, não ia mais lá, porque lá nem Jesus estava indo. Entendeu? Quer dizer, nem Jesus estava indo, então por que ela ia num lugar onde Jesus não estava? E aí ela, quer dizer, você tem que ter uma postura em relação. Muitas vezes a gente critica e julga a pessoa sem saber qual que é a situação que ela se encontra, né? Então, quando a gente faz isso, né, de forma maledicente, a gente está contra o Cristo, né? Quando a gente fala mal de alguém, quando a gente não guarda um silêncio paterno, porque muitas vezes é uma questão de silêncio, né? E aí ele fala, ou a gente está contra ou com ele. E aí ele Eu fala que está achei. no Apocalipse, né? Quando o anjo se comunicando com João, né? Que João emancipado do corpo, ele diz: "Porque não és frio nem quente, porque és morno, eu te vomitarei." Ou seja, não existe aquela questão do morno, do neutro, né? Legal também o exemplo que ele deu, que eu acho que se enquadra bem na nossa vida, né? Que são os almoços de família, né? No domingo. Que tipo de reunião a gente tem na nossa família? Jesus poderia estar ali ou ele não está ali? Porque se a gente faz um almoço de domingo, né? Irradiando bem, conversando sobre o bem, tá tudo certo, Jesus está ali. Mas se é um almoço que aproveita para falar mal daquele que não está, aproveita para reclamar do comportamento do outro, que se usa bebida, então a gente A bebida vai realmente está. piorar. E fala mal daquele que não veio, fala mal daquele que não está no local, ou de algum. Quando é desencarnado, então pior ainda. A questão da refeição é muito importante, né? Porque ela começa na hora que ela é feita. Então, por exemplo, se você já faz uma refeição, quando você está fazendo a refeição, você já está pensando alguma coisa negativa, falar, que coisa, tem que fazer comida para esse povo todo, esse povo não sei o quê. Quando você já está mentalizando algo negativo na hora de fazer a refeição, você já está colocando uma carga ruim nela. A refeição já não está perfeita. E eu me lembro muito que a minha mãe, ela não permitia maus assuntos na hora da refeição. Então ela dizia, se você não pode falar nada de bom, fique em silêncio. Mas ela não permitia uma discussão, não permitia uma briga, nada. Tinha que aquilo ou era silêncio ou era um assunto agradável. Isso porque isso tudo, né? A gente sabe que essa energia vai para o alimento. E aquilo, em vez de fazer bem, faz mal para você. Que quem come com raiva, com mal vontade, o que acontece? Não pode fazer bem para o estômago, né? Tudo isso vai gera toxinas, né? Então isso é muito complicado.
né? Aquela frase do Peixotinho, né? Cristo é o chefe dessa casa. Tá aqui, ó. Cristo é o Ó, chefe desta casa, hóspede invisível em cada cada, refeição, ouvinte silencioso em cada cada conversação. Tá conversação. aqui na minha Legal, né? sala. Essa eu não esqueço. E aí você olha para aquilo, né? Pensa bem. Silêncio. E aí é silêncio mesmo, né? Porque é complicado. Aí ele vai falar da questão 417, você quer ler? Do Livro dos Espíritos? 417. Achei tanta leitura para esse estudo de hoje, legal, que a gente Eu fica até em também. dúvida, né? Eu tenho, depois dessa aqui, eu vou colocar uma que acho que tem que pôr. Não sei se você pegou. Um certo número de espíritos encarnados pode se reunir e assim formar assembleias, sem dúvida, sem nenhuma dúvida. Os laços de amizades, antigos ou novos, reúnem frequentemente diversos espíritos felizes de estar juntos. Pela palavra antigo, é preciso entender os laços de amizade que se tinha contraído em existências anteriores. Trazemos ao despertar uma intuição das ideias extraídas dessas conversas ocultas, mas ignoramos a fonte. Então, se os espíritos podem formar assembleias, né? E é muito interessante que a resposta é clara, né? Sem dúvida nenhuma. Os laços de afinidade, né? De amizade, tudo que vão nos unir e nos manter ali, né? Coesos dentro desse entendimento, né? Aí eu achei muito interessante que ele deu o exemplo, né? A garganta hoje está... Do mesmo jeito que a gente pode se reunir para o bem, existe afinidade pelo mal também. E quando ele falou que existem pessoas que se amam, mas não têm afinidade. Então, por exemplo, no caso de um casal, né, aquele exemplo que ficou bem, às vezes o casal ali tem o amor desenvolvido, né, mas ele ama a esposa, mas ele tem afinidade o quê? Com um amigo, de ficar batendo papo. Ele é capaz de conversar com um amigo horas, mas chega em casa e não é capaz de conversar com a esposa, né? Isso me Então, lembra. essas questões da afinidade a gente tem que trabalhar muito, né? Para a gente criar esses laços, né? É uma questão que a gente tem que manter dentro da amizade, porque também às vezes não tem muito jeito. Tem uma frase do Emmanuel, né, que fala que se você tem algum amigo ou alguém com que você tinha muita afinidade, que você conversava, que você gostava, que você tinha muito tudo a ver com ele, e de repente não tem mais, é porque um dos dois evoluiu. Espero que seja você, né? Não eu, não o outro. Mas porque mas eu acho que assim, no caso assim, quando é um vínculo assim, não só de amizade, mas um vínculo de marido e mulher, de filhos, né, que são vínculos que a gente não tem muito como, ou pelo menos não deve desmanchar, né, que você tem que fazer um esforço de manter, você tem que ir procurando ao longo do tempo buscar, né, alguma coisa que você possa conversar, fazer junto, um mínimo de interesse junto para poder manter. Agora, aí ele fala que é interessante, que o amor é um veículo, um meio para a construção de uma afinidade positiva, enquanto que o vício é um caminho para a construção de afinidade negativa. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do vício. Porque as pessoas, por exemplo, aí ele fala de jovens que se reúnem para depredar o patrimônio público. Eles são amigos e têm afinidades, mas para fazer o mal. Então, você tem que procurar ter afinidades e buscar afinidades positivas. E ser assim, é o que é a nossa leitura do começo, né? Mesmo que você veja o mal, que você procure fazer o bem para servir de exemplo, para que aquilo venha surtir efeito, né? Agora, eu acho também, sobre um outro aspecto, que acho que é um aspecto que ele não falou no coisa, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, maledicência, tudo bem, a gente deve evitar. Mas muitas vezes, nas escolas religiosas,
seja no espiritismo, seja em qualquer religião, a gente vê que existe uma certa... fica uma coisa muito superficial, porque evita-se os problemas, evitar os assuntos polêmicos e não discutir também não é uma coisa boa. Você tem que ter um posicionamento, né? Aquela questão do morno e de não ser morno. Você tem que ser sim, sim, não, não. Não seja frio ou quente, não seja morno. Porque senão vira uma coisa assim, fica uma coisa artificial, uma coisa que não funciona. Então tem um texto da Revista Espírita de novembro de 1858, que o artigo chama Polêmica Espírita. É uma visão do Allan Kardec sobre esses aspectos polêmicos que existem, né? Que às vezes a gente evita, mas é preciso ter uma postura em relação a algumas questões. Então, o Kardec vai dizer assim: várias vezes já nos perguntaram por que não respondemos em nosso jornal aos ataques de certas folhas, dirigidas contra o espiritismo em geral, contra seus partidários e, por vezes, contra nós. Então, Kardec né, na época, né, o espiritismo era muito atacado. Acreditamos que o silêncio, em certos casos, é a melhor resposta. Então, é o que Jesus sempre fazia, né? Mas que nesse momento aqui, nesse estudo, não é o que ele está fazendo. Aliás, há um gênero de polêmica do qual tomamos por norma nos abstermos. É aquela que pode degenerar em personalismo. Então, o que Kardec está falando? Que, às vezes, se for uma polêmica que vai virar para o personalismo, para falar mal da pessoa, em pessoa, ou alguma coisa assim, essa é melhor você responder com silêncio. Aliás, não somente ela nos repugna, como nos tomaria um tempo que podemos empregar mais utilmente. Quer dizer, para que você vai ficar polemizando uma coisa que você podia fazer uma coisa mais útil? O que seria muito pouco interessante para nossos leitores que assinam a revista para se instruírem e não para ouvirem ataques e críticas rigorosas mais ou menos espirituosas. Ora, uma vez engajado neste caminho, difícil seria dele sair, razão por que preferimos nele não entrar, com o que o espiritismo só tem a ganhar em dignidade. Até agora, só temos que aplaudir a nossa moderação, da qual não nos desviaremos e jamais daremos satisfação aos amantes do escândalo. Quer dizer, ele não vai entrar em polêmica só para criar um escândalo. Entretanto, olha o que ele vai falar aqui, a polêmica e polêmica. Uma há diante da qual jamais recuaremos. É a discussão séria dos princípios que professamos. Então, se a discussão é baseada nos princípios, né, nos princípios doutrinários, aí ele vai entrar. Todavia, mesmo aqui, é uma importante distinção a fazer, mesmo nesse caso, ele vai dividir. Se se trata apenas de ataques gerais, dirigidos contra a doutrina, sem um fim determinado, além do que criticar, e se partem de pessoas que rejeitam de antemão tudo quanto não compreendem, não merecem maior atenção. O terreno ganho diariamente pelo espiritismo é uma resposta suficientemente peremptória e que lhes deve provar que seus sarcasmos não têm produzido grande efeito. Também notamos que os gracejos intermináveis de que até pouco tempo eram vítimas os partidários da doutrina, pouco a pouco se extinguem. Então tem coisas que, se a pessoa não tem entendimento, não conhece, não acredita em nada, você vai deixar para lá. Perguntamos se há motivos para rir quando vemos as ideias novas adotadas por tantas pessoas eminentes. Alguns não riem senão com desprezo e pela força do hábito, enquanto muitos outros absolutamente não riem mais e esperam. Notemos ainda que entre os críticos há muitas pessoas que falam sem conhecimento de causa, sem se darem ao trabalho de se aprofundar. Para lhes responder, seria necessário recomeçar incessantemente as mais elementares explicações e repetir aquilo que já escrevemos, providência que já julgamos inútil. Então, tem pessoas que também começam a discutir um assunto que elas não têm conhecimento. Esse é um problema, né? Então, se eu começar a falar aqui por exemplo, de mecânica quântica, de
Isso aí, eu não tenho capacidade para falar disso. Como é que eu vou discutir isso, um assunto desse? Você tem que ter um conhecimento, né? Então, quem vai discutir doutrina tem que ter lido pelo menos as obras básicas, né? Para poder ter uma discussão. Já o mesmo não acontece com os que estudaram e nem tudo compreenderam, com os que querem seriamente esclarecer-se e que os que levantam objeções de boa fé e com conhecimento de causa. Nesse caso, aceitamos a controvérsia, sem nos gabarmos de resolver todas as dificuldades, o que seria muita presunção de nossa parte. A ciência espírita dá os seus primeiros passos e ainda não nos revelou todos os seus segredos, por maiores sejam as maravilhas que nos tenha desvendado. Então, Kardec sempre foi humilde nesse sentido, eles estavam começando. É uma ciência, e ciência a gente fala, não tem ponto, só tem ponto e vírgula. E muitas coisas ainda devem, né, vai acontecer. Qual é a ciência que não tem ainda fatos misteriosos e inexplicados? Confessamos, pois, sem nos envergonharmos, nossa insuficiência sobre todos os pontos que ainda não nos é possível explicar. Assim, longe de repelir as objeções e os questionamentos, nós os solicitamos, ou seja, ele pede que as pessoas realmente tragam as solicitações, contanto que não sejam ociosos, nem nos façam perder tempo com futilidade, pois que representam um meio de nos esclarecermos. É a isso que chamamos polêmica útil, e o será sempre quando ocorrer entre pessoas sérias que se respeitam bastante para não se afastarem das conveniências. Podemos pensar de modo diverso sem, por isso, deixar de nos estimarmos. Afinal de contas, o que buscamos todos nessa tão palpitante e fecunda questão do espiritismo? O nosso esclarecimento. Antes de mais, buscamos a luz, venha de onde vier, e se externamos a nossa maneira de ver, trata-se apenas de nossa maneira de ver e não de uma opinião pessoal que pretendamos impor aos outros. Entregamo-la à discussão, estando prontos para ela renunciar, se demonstrarem que laboramos em erro. Então, quer dizer, uma humildade dele de saber que a doutrina dele não era uma doutrina infalível, né? E que a polêmica, se for uma polêmica construtiva, de discussão, que a gente até falou em estudos anteriores sobre o conflito, né? Não há necessidade do conflito. Existe um encontro de ideias, mas desde que o outro todos estejam prontos a entrar num acordo, no meio do caminho disso. Mas quando é uma polêmica inútil, que começa acusações particulares, politicamente a gente vê muito isso, né? As pessoas desviarem o assunto para poder atacar o outro e ganhar. Quem entra só com a ideia de ganhar é uma polêmica que não vai dar em nada, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso aí eu tenho até um ponto de vista, assim, é bem meu, porque às vezes a gente é muito procurada em relação assim, o que a doutrina fala disso, fala aquilo, né? E porque as pessoas estão com um nível de problemas muito grande. E a primeira coisa é falar assim, como o Espiritismo ainda tem, para alguns, uma visão totalmente deturpada do que seja a doutrina espírita, né? Que a doutrina espírita é consolo e responsabilidade. Mas ela não tira os problemas e nem elimina os problemas de ninguém, como nenhuma outra religião faz isso. Mas, a fim de evitar polêmica, eu gosto muito de presentear com o livro dos Espíritos. Se a pessoa está buscando realmente, e se ela quer, ela vai ter um interesse na leitura, e ela, por si só, vai se interessar, vai descobrir, e aí ela vai ter esse interesse e a gente pode, dentro do conhecimento que a gente adquiriu mais um pouquinho, ajudar. Agora, em termos de discussão, você ficar tentando impor e falando, porque na realidade ela não quer, ela tem a crença dela. Ela não quer sair, ela quer assim, você pode pedir aos guias espirituais, aos espíritos protetores para me ajudar a ficar livre do problema? E infelizmente a gente entende que tem muitos espíritos que fazem isso ainda, né?
com todo esse tempo de doutrina que a gente tem, ainda tem muita gente que faz. Um livro que eu gosto muito também é aquele chama O Médico Jesus. É muito bom, porque tem pequenas leituras e são assim, bem para pessoa assim que não gosta de ler ou não tem facilidade para ler. São mensagens pequenas. É muito bom, bem assim consolador. Eu já fez algumas doações para as pessoas e ele é bem interessante, muito bom o livro. Que é como é que ele chama? De Luca. Ele vai falando várias situações, né, que as pessoas se encontram e tal, e vai trazendo assim uma ideia. Porque Jesus é sempre tem uma resposta, né? Ele tem a resposta para todas as nossas coisas, mas nem sempre é igual esse discurso que nós estamos ouvindo hoje. É um discurso duro, né? É um discurso que incomoda. Porque ou você está com ele ou você está contra. Né? Ou você está junto com ele ou você está espalhando. E o que você está espalhando? E é o que vai falar aqui, né? Na pergunta 124 do Reformador, ela é muito bonita, que os espíritos perguntam, né? Qual a importância da palavra humana para as conquistas do espírito? E olha a resposta, né? A palavra é um dom divino, quando acompanhada dos atos que a testemunham. E é através de seus caracteres falados ou escritos que um homem recebe o patrimônio de experiências sagradas de quantos o antecederam no mecanismo evolutivo das civilizações. É por intermédio de seus poderes que se transmite de gerações a gerações o fogo divino do progresso na escola abençoada da Terra. Então é aquilo, né? Qual o tipo de influência espiritual que nós estamos deixando entrar na nossa vida através das palavras, né? Porque vai ser através delas, né? E dos atos, que não adianta também eu ter um discurso e ter uma conduta diferente daquilo. Não adianta, né? Mas é através da palavra que a gente vai poder oferecer, né, às gerações futuras, desse intercâmbio, né, que a gente tem que ter, para que eles tenham orgulho mesmo, né, das lutas que a gente desenvolveu, das conquistas que foram feitas, né, dos atos do testemunho. Por que as palavras do Cristo estão aí até a vida eterna? Nada ele falou que foi diferente da vivência. E a gente ainda tem essa dualidade, né? Às vezes a gente fala, mas não age. Então, buscar esse equilíbrio no agir, no falar, no pensar, né? Isso aí seria muito importante a gente treinar cada vez mais fazer isso. Né? Aí ele vai na questão 1012 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozo dos espíritos segundo seus merecimentos? De acordo, então, com o que vinde de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? Então, quer dizer, a gente já falou isso, né? Que o céu e o inferno não é um lugar como se concebeu por muito tempo, né? Um lugar consagrado, né? A gente já falou várias vezes que, às vezes, a pessoa está... já falou nos outros estudos nossos. A pessoa está no reino de Deus, mas está num lugar que parece o inferno. E às vezes ela está achando que está no céu e está no inferno. Então é uma questão muito de condição mesmo da pessoa, né? Aí ele vai dizer aqui: são simples alegorias. Por toda a parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas pode se reunir onde queiram quando são perfeitos. Então, só quando os espíritos são perfeitos é que eles que vão poder se reunir onde eles quiserem. Então, os espíritos simpáticos que cultivam o bem, mesmo que eles estejam num lugar ruim, cercados de corações maus, eles estarão no céu ou no paraíso. É uma condição espiritual, não é uma condição local, né? Que é o que a gente falou na questão do reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar, né? Não é onde nem quando.
É uma condição particular. Porque o paraíso é eles estarem juntos com os espíritos que cultivam bem com eles, não importa onde estejam. Mas aí existem aqueles espíritos que, motivados pelo mal, mesmo que estejam dentro de um centro espírita ou de uma igreja, eles estarão no inferno em comum. Às vezes, mesmo dentro de uma casa espírita que aparentemente tem, embora tenha toda a proteção, dependendo do assunto que eles estiverem falando, do que está acontecendo ali, na realidade não é um... Aí ele dá o exemplo do barzinho, né? O bar que tem na perto da sua casa, que parece um inferninho. A gente sabe, né? Tem lugares que você não consegue nem... Você não se sente bem ali, né? Um lugar onde tem muita bebida, um lugar onde tenha pessoas assim com pensamentos ruins. Isso tudo vai trazer um... Então, Jesus está falando que quando um grupo se reúne por afinidade, por simpatia, aquilo que as conecta umas às outras é o amor pelo Evangelho, o compromisso com o Cristo. E aí vai reunindo. Essas estão juntas com Cristo, estão ajuntadas, né? Se isso não acontecer, a pessoa não está afinizada com as ideias do Cristo. Ela se afasta dessas ideias nobres da vida, se distancia da luz. Aí ela está na sombra. E aí é aquela coisa, quem não junta, espalha, né? Espalha, que E é aí outro termo, né? e ele vai falar, achei interessante ele falar que a palavra que Jesus usou é escorpizó. E é interessante que ele fala, né, que embora Jesus tenha falado No aramaico. no aramaico, elas têm a mesma coisa, então parece que Jesus sabia que um dia ia ser traduzido. E aí, o que é? O escorpião, né? Escorpizó e escórpio são primas, têm a mesma raiz. É o mesmo radical linguístico, que quer dizer penetrar. Penetrar. Mas quando o ferrão penetra na carne, espalha o veneno no organismo. Então, quando o escorpião penetra o corpo da vítima com o ferrão, aquele veneno se espalha. Então, Jesus fala em aramaico, e aí é como se fosse assim, que é da história do vampiro, né? Que quando você pica, aquele vai virar um escorpião também. É onde essas maledicências que a gente um vai passando para o outro, aquilo vira né? A pessoa tóxica, né? Ela penetra e a toxicidade dela se espalha nos corações dos outros, né? Que o outro também está invigilante, né? Então as suas palavras sem filtro, elas vão envenenando o outro. Se o outro também está invigilante, ele também vai se tornar um escorpião e faz aquele ditado popular até, né? Quem conta um conto, né? Aumenta um ponto. E aí vai distorcendo, né? Aí eu me lembrei de uma leitura que nós fizemos há pouco tempo, que você seja o ouvido onde parou. Termina. Né? Onde termina. Então, por exemplo, se eu falo, mas aí eu não levo adiante, ali eu bloqueei. Mas, né? E aí essas questões, né, de internet, de polêmicas na internet, muitas vezes você... e as pessoas comentam, aí um comenta, outro comenta, e aquilo vira uma bola de neve, né? Então, quem não filtra, né? Você tem que ter o filtro, né? Tanto para ouvir quanto para falar, né? Porque senão você vira o escorpião. Essa do escorpião foi minha... Nossa, eu achei muito forte. E aí se você imaginar que isso não é só a nível do que você está vendo, que não é só a nível de seres encarnados, né? Que dentro do que a gente acredita existe um mundo invisível participando disso, e você se afinizando nessa questão do negativo, como que isso pode criar escorpiões, assim, sei lá, né? E aí ele dá o exemplo, né? Por exemplo, que o escorpião se alimenta do quê? De baratas. Então, o que combate o escorpião? Você manter a sua casa limpa,
não deixar comida, não deixar nada, as sobras, manter a higiene da casa, tudo limpinho, aí você não vai ter barata. Se o escorpião não tem o que comer, ele não vai estar ali. Então, é de novo a questão da casa mental. Se a sua casa mental está limpa, quando o escorpião, né, ele não vai vir, ele não vai aparecer. Porque às vezes você pode ver, tem pessoas que falam assim, às vezes uma pessoa me pergunta assim, você viu sei o que lá do Facebook, você recebe, por exemplo, às vezes acidentes, essas coisas assim, que o pessoal gosta de ficar passando, né, a imagem. Eu não recebo nada disso, ninguém me manda. E a pessoa, mas você não viu? Você não viu, porque você acha que a pessoa acho que a pessoa não lembra de passar para mim, porque ela sabe que eu não vou abrir, ou porque eu já falei para ela, que às vezes eu sou sincera, ela não, mas a pessoa quer me mostrar, você viu, deixa eu te mostrar, às vezes funcionário meu, né, assim, não, eu não quero ver, não estou interessada em ver isso não, entendeu? Então a pessoa já sabe do seu interesse, ela já nem te manda. Então, é isso que tudo é onde você precisa estar policiando para não estar se envolvendo. E às vezes coisas inúteis. Por exemplo, se você pode falar no particular para uma pessoa, que às vezes você vê alguma coisa, né? Olha, a pessoa postou alguma coisa que não foi de acordo. Você não pode fugir da situação também. Por isso que eu gostei desse texto do Kardec da polêmica. Se existe uma situação acontecendo na qual você pode dar uma opinião produtiva, eu não acho que você deve fugir da opinião. Você só tem que fugir ver da forma que você vai fazer, de uma forma melhor, mas assim, às vezes no particular, falar, olha, eu vi isso aqui acontecer, eu acho que talvez você pudesse fazer diferente, que você pudesse, mas assim, sempre no particular, não precisa ser, porque quando você posta para todo mundo, aí você já está. E é o que eles falam, né? Que você elogiar no público e criticar no privado, né? Porque senão a gente cria uma situação. Ele fala muito da questão da epidemia da maledicência, né? É o nome que o André Luiz dá lá nas instruções psicofônicas, né? É a próxima leitura. Na é esfera uma, da palavra, enfim. né? Do livro Instruções Psicofônicas. Tá, quer ler aí? Não, você pode ler, porque meu Kindle acabou de descarregar. E essa leitura minha estava no Kindle. Tá. Aí eu não tenho ela Aí ele vai integral aqui, dizer, não. ele até fala que tem 2 livros do André Luiz, né, do Chico, que é da psicofonia dele, que é o livro Vozes do Além e Instruções Psicofônicas, que o Chico falava, o Arnaldo Rocha gravava, eles gravavam e depois o Arnaldo Rocha passou, né, transcreveu. E aí ele vai falar que é o médico André Luiz falando sobre intoxicação por envenenamento. Então começa assim, certa palavra delituosa, ele vai falar da sequência, né? De uma pessoa falar uma coisa, uma única pessoa falar, onde que vai gerando. Certa palavra delituosa foi projetada ao mundo por uma boca leviana. E em breves dias, desse quase imperceptível fermento de incompreensão, nasceu vasta epidemia de maledicência. Então, ele vai falar que na expressão hebraica, essa expressão usada era Lashon Hara, ou seja, boca do inferno. É a verborragia. E aí ele vai falar, o que é hemorragia? Hemorragia vem de jarro, né? De jorrar sangue. Então, a verborragia seria jorrar o verbo, né? São as pessoas que não conseguem educar a forma de falar e fala muito e quem frequentemente fala demais, fala sem filtro, sem pensar no que está falando. E aí vai ficar uma coisa tóxica. Então, o André Luiz está falando disso, nessa característica, como um escorpião que ferrou, mas transforma aquele que ferrou também em escorpião, que vai ferroar a outra, como se fosse a questão do vampiro, né? É a maledicência. Então, uma boca maldita transforma o outro com o ouvido vigilante em outra maldita.
E às vezes a gente tem, aí ele vai falar da lista de Manifestação da pessoas. calúnia mesmo, né? E aí você tem que tomar muito cuidado que geralmente as pessoas, hoje em dia, né, são as pessoas que têm mais visibilidade, aquelas que estão com o microfone na mão, os artistas, os atletas. E eu me lembro de acho que até uma psicóloga que conversou comigo, que as pessoas antigamente pensavam em ter ou ser, né? Ou ter ou ser. Hoje em dia, as pessoas só precisam parecer. Então, o cara quer parecer com o jogador de futebol. Então, ele tem que ter um celular igual o dele, tem que ter uma camisa, a questão da roupa é o de menos, né? Mas o comportamento. Então, essas pessoas são formadoras de opinião. É onde a responsabilidade, né, de quem tem visibilidade, de quem tem o microfone, né? Então, a gente tem que... É o agente eletrônico da verborragia. E ele fala do Twitter, né? Que no começo era só porque tem gente que posta tudo, né? Eu estou almoçando, agora tem gente que posta no hospital tomando soro. E aí fica aquela coisa exposta da vida dela, né? Então a gente tem muito essa questão dos seguidores, quem que você está seguindo, né? Aí tem os seguidores para fazer ginástica, para fazer regimes, e isso tudo tem que tomar muito cuidado, né? Porque essas pessoas emitem opiniões, dizendo coisas às vezes com cargas negativas, injetam esse veneno, esse ódio no coração dos outros, e aquele vigilante que está ali, ele vai levar isso tudo, que é pior ainda, né? Não vai ficar só ali, se ficar só ali, mas vai levar para a casa dele, vai levar para o trabalho, vai levar para a casa espírita. Toda aquela informação, toda aquela energia vai ser disseminada. Então, aí vem falar, da maledicência surgiram apontamentos ingratos, estabelecendo grande infestação de calúnia, né, que são os fake news. Quando a pessoa não tem o que dizer, mas precisa dizer, porque as pessoas estão esperando que ela diga, ela inventa, ela aumenta, aí vira calúnia. Da calúnia apareceram observações impróprias, gerando discórdia, perturbação, desânimo e enfermidade. De semelhantes desequilíbrios emergiram conflitos e desvarios, criando aflição e ruína, guerra e morte. Olha só como é que a coisa é uma grande responsabilidade, né? É a responsabilidade do homem público. Porque aquilo que ele fala, o que não pode acontecer? O que pode gerar, né? Então, aí ele vai dar o exemplo que o homem que Jesus curou era mudo. Por que será que ele era mudo? Que provavelmente, num outro momento, que ele teve visibilidade, ele espalhou terror, ódio e tragédia. Então, a pessoa vai reencarnar o quê? Numa situação ruim. Meus irmãos, para o médico desencarnado, o verbo mal conduzido é sempre a raiz escura de grande parte dos processos patogênicos que flagelam a humanidade. Bocas reunidas na exaltação do mal assemelham-se a caixotes de lixo, vazando bacilos de delinquência e desagregação espiritual. Aí ele dá aquele exemplo, né? Uma pessoa que chega e diz assim, o mal dessa cidade são os gatos, né? Então, tem que eliminar os... E ele fala assim, olha, que os gatos estão passando doença, estão dando problema na cidade, estão infestando. Aí, vai ter dois tipos de pessoa. Uma que vai ser contra e outra que vai ser a favor. Aquela que vai ser contra a matar os gatos, ela vai ficar com ódio de quem? Dele, né? Que está querendo matar os gatos. E a outra também, da mesma forma, vai ficar com ódio dos gatos. Então, de qualquer maneira, se cria uma situação. Então, a gente tem que... E vai ficar tudo envenenado, né? Então, ele fala... E aí, o que é isso? É um chorume. É boca de bueiro mesmo. Uma coisa da opinião, como quando a pessoa dá opinião política, quando ela comenta a família do outro, a podridão do outro. E a nossa
nossa boca cristã é que tem que dar fim nisso. Para cooperar com o Cristo, é imprescindível sintonizar a estação da nossa vida com o seu Evangelho Redentor. É mudar o canal, né? Sair da sintonia. Aí ele fala, só o circo, né? O palhaço só faz sucesso no circo se tiver público, ele só sobe no picadeiro se tiver plateia. Então, se você é aquele cristão que abraçou o Evangelho, né? Que sintonizou com o bem, então você evita de entrar na internet e estar sintonizando com esse tipo de coisa. Mas acaba que essas coisas acabam atraindo, né, de uma certa forma. Por isso a nossa invigilância, que a gente falou desde o começo. Ainda existe as pessoas que gostam de verbos de baixa qualidade e coisas de baixo nível. Então ele fala, vamos buscar sentir com Jesus, não nos esqueçamos que a língua fala com os homens e de que o coração fala com Deus. Então é a responsabilidade, né? De quem fala, mas também de quem escuta. De como você escuta. Porque às vezes você até escuta uma coisa ruim, mas você pode tentar transformar ela numa coisa menos ruim e tentar mudar um pouco, né? Esse diálogo, né? Mudar um diálogo de violência ou de animosidade por uma coisa melhor. Tá na hora não, né? Tá quase na hora já. Quase na hora já. Nossa, mãe, não conseguimos falar nada. Ainda tinha o capítulo, Linha de Luz, capítulo 15, não, eles não entendem, né? Que ele fala com só ler. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmem. Eu gostei muito quando ele fala aqui da questão, né, do cargo público, que é uma concessão de Deus, né? Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores de atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade comum em quase todo o mundo é campo de batalha, neste particular, em vista de condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Olha só que sério. Pretensiosas autoridades, nos pareceres gratuitos, espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheiras de hostilidade cordial. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz, porém, alguma coisa está semeando algo no solo da vida, e quem determina isso ou aquilo está consolidando a semeadura. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte, movimentam-se também os semeadores do escaracho, da ignorância, dos cardos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Através deles, opera-se a perturbação e o estacionamento. Desculpe. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade e a dobrado preço, porquanto, embora desejem ser doutores da lei e por mais intentem confundir-lhe os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações nos círculos das quais esta mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna, através da desilusão, do sofrimento e da morte. Então, essa questão, né, da autoridade, pretensa autoridade, você tem a ilusão que você tem essa autoridade maior, que na realidade é uma ilusão, porque qualquer autoridade que você tenha, Deus pode te tirar a qualquer momento, né? E ele fala, interessante, ele fala que Deus não vai usar um governante, né? Geralmente Deus vai
Quando Deus quer, ele não usa preferencialmente o governante, ele usa uma mãe, né? Uma pessoa mais simples para dar a mensagem. A mensagem. Aí ele também fala desses envenenadores inconscientes. Tem muitas pessoas que são inconscientes, né? Elas têm tão pouco evangelho no coração que não percebem que fazem o mal. Ele dá o exemplo dos pilotos, né, que sobrevoaram Hiroshima e Nagasaki. Um deles disse que fez, quer dizer, olha a responsabilidade dele. Mas ele não tinha noção daquilo que ele estava fazendo. Mas o cara que mandou ele fazer tinha, né? Então... É aquele negócio, né? Quem fala dá a ideia, né? Mas quem executa, quem escuta, executa. Quem escuta, né? Executa, né? E aí ele fala como se saísse muita lama e fosse se espalhando. E quando tem lama no chão, a pessoa fica atolada. Então ele vai terminar aqui dizendo que o propósito do nosso estudo não é fazer uma lista das pessoas que agem como escorpiões. Porque aí a gente vai falar assim, não, tá vendo? Quem aquele ali é escorpião, aquele ali é escorpião. O propósito de tudo é saber como nós vamos nos comportar diante dos escorpiões. Com quem que eu quero me juntar? Com os escorpiões ou com o Cristo? E aí ele vai falar, né, das baratas. Se a sua casa mental está limpa, não vai ter escorpião. Ele não vai conseguir, né, ele não vai estar com você. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Eu tinha mais leituras aqui, mas o nosso tempo acabou. Eu tinha aqui o roteiro. E eu tenho muitas, pode colocar aí, porque quem quiser, essa coleção do Emmanuel, ela tem várias leituras que falam sobre a palavra, sobre a questão do fermento, né, que vai multiplicando e tudo mais. E existem coisas simples, né? Tem uma leitura aqui do livro Mãos Marcadas, que chama Comecemos Hoje, que ela fala de coisas bem simples, né? Falar de maneira brilhante, lavar uma louça de uma mesa. Não são coisas, às vezes, que são... Às vezes a gente fica achando que tem que fazer coisas enormes, né? Aí ele fala, não diga que você pratica as lições do Evangelho ante a luz do Espiritismo simplesmente por debater os problemas. A palavra edificante é uma bênção do céu, mas há sonâmbulos do verbo notável sem serem loucos. Falam de maneira brilhante, embora dormindo. E todos podemos sofrer semelhante calamidade. Em nosso testemunho de aplicação com Jesus é preciso fazer algo. Acorde, pois, trabalhando. Então, sempre tem coisas pequenas que você pode fazer durante o dia, né? E aí ele finaliza. Hoje você enriquece o serviço do Senhor. Alguma coisa. Amanhã, porém, o serviço do Senhor será tesouro crescente em seu caminho. Então tá. Acabando. Para finalizar, vou contar para vocês a metáfora do sapinho, que é uma coisa que todo mundo conhece, mas eu acho que se enquadra bem no nosso estudo de hoje, né? Que os sapinhos, eles queriam ter um líder. E ficavam discutindo entre eles quem poderiam ser o líder. Aí, como não chegaram a conclusão nenhuma, eles decidiram, então, fazer uma corrida. Os sapinhos teriam que subir um topo de uma montanha e quem conseguisse chegar lá em cima, seria o líder do grupo. E aí, aquela notícia correu na floresta, né? E os diversos animais também se reuniram para ver. Nossa, corrida de sapinho, é claro que, né? Eles não vão conseguir chegar ao topo da montanha. E assim os sapinhos foram, né? Iniciaram a corrida. E aí os animais, não vão conseguir, começaram a gritar, né? Que os sapinhos não iam conseguir. E antes mesmo de chegar perto do topo, que eles tinham que escalar, a maior parte dos sapinhos foram desistindo. Mas teve um que foi e conseguiu chegar lá. E quando ele chega ao topo, que ele vira líder, eles perceberam o quê? Que o sapinho era surdo. Então, ele não escutou aquele apelo da multidão para que eles desistissem, né? E a grande maioria fez com que ele desistisse, né? Então, eu acho que é isso aí a vida da gente.
em determinados momentos, a gente não tem que escutar as palavras da multidão. A gente tem que seguir, né? Esse exemplo está lá em Mateus 7, 24, é a fala. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, que Jesus possa nos ajudar a manter, né, a gente escutar só essas palavras de vida eterna, porque elas realmente edificarão a nossa vida e aí a gente vai ter uma casa, né, forte. Eu acho que a grande lição para a noite de hoje aí, da gente não seguir esse apelo, né, grandioso aí da multidão, porque e nunca foi tão difícil conservar essa serenidade nos tempos que a gente está vivendo. Mas nós, os espíritos, a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Com o silêncio, com a oração e principalmente, né, ser companheiro do Cristo, né? Andar lado a lado com ele aí no sentido de tentar fazer o melhor. E assim, amigos espirituais que nos assistem e nos guiam, nós agradecemos a bênção de estarmos aqui mais uma noite, estudando o vosso Evangelho, que os mentores amigos possam continuar nos envolvendo e que nós possamos adquirir cada vez mais responsabilidade nos nossos atos e atitudes, porque só quando adquirirmos essa consciência plena do bem, podemos melhorar a nossa vida e a vida de todos aqueles que comungam conosco, porque cada um que cuidar de si e fizer o melhor vai estar contribuindo para o bem-estar da humanidade de maneira geral, porque nós somos seres individuais, mas temos uma responsabilidade coletiva muito grande. E é com essa certeza, dessa bênção, desse amparo, que nós cada vez mais vamos buscar essa sintonia com o Pai e que os mentores amigos continuem presentes em nossos corações aos dias e horas, nos ajudando a fazermos essa jornada de equilíbrio, de fraternidade e de amor. E é com essa certeza desse amparo que nós encerramos esse pequeno estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Até semana que vem, se Deus quiser, estaremos mais Deus uma quiser. vez.